Adriana Corsi é natural de Itapuranga, Goiás, e tem 43 anos. Filha do professor e ex-prefeito de Goiânia, Darcy Corsi, Adriana começou a vida política nos anos 80, durante movimentos estudantis. Atualmente, ela é filiada ao PT. Adriana Corsi é conhecida também pela atuação como delegada e é deputada estadual por Goiás. Nessas eleições, ela concorre à prefeitura, que atualmente está nas mãos de Paulo Garcia, colega de partido. Adriana é a nossa entrevistada de hoje. Olá, você acompanha agora a nossa primeira entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia dentro da cobertura das eleições 2016, feita em parceria pela TV UFG, Rádio Universitária, Faculdade de Informação e Comunicação e também Assessoria de Comunicação da UFG. Para fazer essa jornada de sabatinas comigo, eu conto com o auxílio do jornalista Roberto Nunes, da Rádio Universitária. Olá, Roberto, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Olá, ouvinte da Rádio Universitária. Olá, telespectador da TV UFG. Conforme a ordem alfabética, a nossa convidada de hoje é Adriana Corsi, do PT. Olá, candidata. Obrigado pela sua presença. Olá, Roberto. Olá, Camila. Eu é que agradeço a oportunidade e cumprimento a todos que nos acompanham também. Bom, candidata, nesse bloco a senhora vai ter 6 minutos para responder nossos questionamentos. Pois não. O tempo começa a rodar agora e a primeira pergunta é, pergunta geral para todos os candidatos. Qual o papel do Estado e como o Estado deve se relacionar com a iniciativa privada? Eu acredito que no momento em que, principalmente no momento em que nós passamos de uma crise mundial e que atinge o Brasil e atinge também os municípios, a participação e o papel do Estado se torna importante na medida em que nós podemos contribuir muito para que nós tenhamos uma cidade que gera renda, que gera empregos. Isso é importante para termos uma cidade também que promove a inclusão social, que promove a felicidade das pessoas e com a qualidade de vida. Eu acredito que deve haver um relacionamento de parceria, um relacionamento de amizade. Claro que há momentos em que o Estado, em todas as suas formas, né, seja prefeitura, Estado, governo federal, ele tem interesses diferenciados ou um olhar diferenciado, e esse olhar sempre deve ser o das pessoas, o do cidadão, da cidadã, em especial as pessoas que vivem nas regiões mais afastadas, que têm mais dificuldades financeiras, e por isso mesmo é possível realizar parcerias para que nós tenhamos, principalmente nas cidades, iniciativas que tragam geração de emprego e renda, e isso é muito importante. Eu acho que podemos ser parceiros em muitas situações. O papel da prefeita, qual é? Eu acredito que é um papel muito especial de ser líder da cidade. Acredito que a prefeita, e Goiânia terá, eu sendo eleita a primeira prefeita, eu acredito que é um papel de ser líder. Líder em busca de uma cidade moderna, de uma cidade de qualidade de vida, uma cidade que cuida das suas pessoas. Em especial aquelas pessoas que precisam mais, as crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas que passam por um momento de vulnerabilidade em sua vida. E é essa líder que tem que promover o desenvolvimento da cidade, né? Ela tem que liderar o desenvolvimento da cidade, mantendo a qualidade de vida. Eu acredito que é realmente esse papel de ser líder, de olhar por todas as pessoas, por todos os setores da sociedade, conseguir amenizar conflitos, dialogar com todos, para que a gente consiga desenvolver a cidade, manter qualidade de vida, gerar emprego e renda, ter educação, saúde e principalmente que a cidade seja para todos, né? Não que um setor não esteja preponderante sobre o outro. Candidata, atualmente a gestão feita do município de Goiânia é feita por uma pessoa do seu partido. Sim. Caso a senhora seja eleita, a gestão da senhora será a continuidade desse trabalho? Como é que funciona? Eu defendo que todo gestor ele deve continuar tudo que é bom, que é aprovado e necessário para a população que o anterior tenha feito.
independente de partido. Acredito que isso tem que ser exigido pela população. Caso contrário, nós temos aí um desrespeito com as políticas públicas, porque muitas delas exigem tempo para que elas aconteçam. Então, isso eu defendo e tenho colocado de forma muito clara para a população, porque cada gestor, gestora, tem as suas características. Então, todas as administrações, elas são diferentes, até porque o administrador, o gestor, ele traz a sua história de vida, a sua experiência como componentes da sua forma de administrar. A Goiânia teve 3 administrações do Partido dos Trabalhadores, junto com outros parceiros, e em cada uma tem as suas características também relacionadas ao contexto histórico que nós atravessamos. Então, o que eu deixo muito claro, vou seguir com tudo que é importante para a cidade, que é aprovado pela população e é necessário. Exemplo, Macambira-Nicuns, BRT, corredores exclusivos para ônibus, ciclovias na cidade, construção de CMEs, construção de quadras poliesportivas, foram inauguradas 40 nessa gestão. Eu acredito que isso tem que ser continuado, independente do partido do prefeito que me anteceder. Candidata? Agora, só terminando, existem, claro, modificações que nós queremos fazer. Desculpa. A senhora falou da relação com o atual prefeito e a relação com o governo do estado, de um partido de relativa oposição, e também com o governo federal. Como é que deve ser? Eu acredito que deve buscar principalmente a parceria para que a população seja beneficiada. Nós já tivemos em Goiânia, em Goiás, diversas oportunidades, diversas experiências e exemplos de como isso pode acontecer. Um exemplo muito claro, acredito que é a relação entre a presidenta Dilma e o governador Marconi Perillo. Goiás foi o 2º estado mais beneficiado com recursos federais na área de segurança. Eu posso falar porque eu acompanhei e fui responsável também por trazer esses recursos, não só como deputada, mas também como chefe da Polícia Civil do Estado de Goiás. Então, eu acredito que tem que ser uma relação que pense nas políticas de Estado, independente de partido. É claro que o partido político, nós nos organizamos em partidos porque pensamos, temos projetos e pensamentos similares e por isso nos organizamos enquanto partidos políticos. Mas isso não pode interferir na relação entre entes da federação. Então, nós precisamos ter parceria, respeito mútuo, afinal, o governador, seja de qual partido for, foi eleito pela população e eu preciso respeitar. É claro que há diferenças e elas devem ser administradas, pensando-se no melhor para a população. Candidato, o nosso tempo está quase finalizando desse bloco, a gente vai encerrar e volta no próximo bloco para mais questionamentos, dessa vez feitos pela população, por especialistas e também pela sociedade civil organizada. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Boletim Conexões, que hoje traz a primeira das entrevistas da nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Seguindo a nossa ordem alfabética, estamos conversando com a Adriana Corsi, do PT. É isso mesmo. Candidata, neste bloco a senhora terá 9 minutos para responder a 3 perguntas que foram realizadas por especialistas, por cidadãos e pela gente que está ligada à sociedade civil organizada. E é exatamente com as perguntas da sociedade civil organizada que nós vamos começar. Peço para a senhora sortear uma das perguntas. Muito bem. Pergunta de número 7, então. Vou abrir aqui para a gente ver quem é quem fez a pergunta. Pergunta sobre administração pública. Quem fez foi a Carol Farias, que é arquiteta. Então, o nosso tempo começa a contar a partir da pergunta da Carol, que nós vamos conferir aqui. Olá, eu sou a Carol Farias, sou arquiteta e urbanista. E queria saber da candidata e dos candidatos quais as propostas de vocês para inserir a participação social nos processos de gestão e planejamento da cidade. Nós temos uma legislação que prevê a participação social, mas sabemos que os instrumentos tradicionalmente utilizados não são efetivos, como a audiência pública, por exemplo. Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso e quais propostas vocês têm para inserir, para estimular as pessoas a participarem nos processos de gestão e assim fazer uma gestão que de fato atenda a expectativa das pessoas. Ok, excelente pergunta, obrigada Carol. E esse é um dos principais assuntos do nosso plano de governo,
que inclusive foi feito com a participação popular através de reuniões em todas as regiões de Goiânia e por setores da sociedade. Eu inclusive peço licença para dizer que está aqui comigo o ex-prefeito professor Pedro Wilson, que foi responsável, assim também como o meu pai, Darcy Accorsi, por uma grande inovação na questão da participação popular, chamada orçamento participativo, e que é prioridade no nosso plano de governo, através do qual a população não só aprende e acompanha todos os gastos com o dinheiro público, com o erário, mas principalmente participa das decisões sobre como o orçamento será aplicado em cada região e também por setores da sociedade. Isso é tão importante para mim que eu estive recentemente em Santo André, que é a cidade onde hoje o orçamento participativo funciona e é referência nacional, até as crianças participam de forma séria e organizada do planejamento da cidade e que garante, de fato, não só um avanço muito grande na transparência, que eu acredito que é o grande fator de renovação da política que nós precisamos promover, mas principalmente garante uma efetiva participação da população nas decisões sobre como será gasto o orçamento. Mas mais do que isso, acredito que precisamos avançar muito no contato entre o gestor e a população com diversos mecanismos, utilizando a tecnologia, então soluções tecnológicas como aplicativos para que a população tenha participação direta. A criação de uma ouvidoria ligada diretamente à prefeita, eu fui chefe da ouvidoria na segurança pública e entendo que isso é extremamente importante para que a prefeita de fato saiba o que está acontecendo na cidade, as pessoas possam fazer denúncias, sugestões e ideias diretamente. Também avançar no portal da transparência, que eu acredito que é importante, o controle social. E nós queremos fortalecer os conselhos regionais de administração, onde a sociedade civil organizada pratica o controle social, de fato, de forma deliberativa e pode acompanhar e participar da administração. Bom, candidata, vamos então para as questões feitas pelos especialistas, professores. Vão contribuir com a gente também. Pergunta de número 16 dos especialistas. Vou abrir aqui e o nosso colega Roberto vai ler para a gente qual é o tema e quem fez a questão. Vamos lá então. O tema é administração pública. Também. E quem fez a pergunta foi o Vicente Ferreira, professor da FACE UFG. Okay, então vamos. Meu nome é Vicente Ferreira, eu sou formado em administração, tenho doutorado na área de administração pública e atualmente sou professor do curso de graduação e pós-graduação em administração da UFG. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de poder fazer uma pergunta aos candidatos e à candidata à Prefeitura de Goiânia. É um momento importante para discutir os problemas da cidade, os problemas da gestão municipal. Então, a minha pergunta é sobre inovação. Inovação é um tema importante, tanto na pesquisa acadêmica quanto nas administrações públicas. Inclusive no Brasil nós temos uma iniciativa importante da ENAP, que premia inovações no setor público em nível federal e um prêmio do Poder Judiciário, que é o Inovare. Existem várias pesquisas acadêmicas também sobre o tema. Então eu gostaria de perguntar à candidata e aos candidatos quais suas propostas que são consideradas inovadoras no sentido de melhorar o desempenho da administração pública municipal, principalmente neste momento de escassez de recursos. E quais seriam o impacto na qualidade da entrega dos serviços públicos para os cidadãos e cidadãs do município de Goiânia. Muito obrigado. Muito bem, professor Vicente, eu agradeço e parabenizo pela importante pergunta e também pelos importantes estudos que o senhor promove na nossa cidade. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu considero extremamente importante e quero promover a parceria entre a administração pública e as universidades. Eu entendo que essa deve ser uma prioridade para nós, inclusive nesse momento tão importante que nós vamos passar no ano que vem, que é a revisão do plano diretor da nossa cidade e que nós precisamos garantir que seja uma discussão muito democrática, profundamente participativa e que todos os setores da sociedade possam ser ouvidos e participar da construção de um plano diretor que promova o desenvolvimento da nossa cidade, mas pensando em todos, pensando na inclusão social e que garanta a qualidade de vida da nossa cidade. E eu acredito que nós precisamos inovar em muitos pontos na administração municipal que por muitos anos permaneceu sem um investimento nessas questões, por exemplo, tecnológicas, como eu disse, o portal da transparência, que hoje
hoje é obrigatório pela legislação, nosso portal ele não tem condições tecnológicas de realmente atender a população para que ela tenha acesso a todas as informações. Então, nós precisamos avançar nisso. Acredito que nós precisamos desburocratizar uma série de processos que acontecem hoje na administração e que muitas vezes fazem com que as pessoas tenham uma grande demora nas demandas que necessitam, como legalizar seu negócio ou uma obra, por exemplo, e isso acaba por acontecer sem a fiscalização e sem a orientação do poder público. Por outro lado, nós temos uma série de aplicativos que hoje podem ser usados para denúncias, para que a população passe demandas, né? Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um aplicativo para que as pessoas possam passar imediatamente para a prefeita algum problema que está acontecendo no percurso que ela tem, por exemplo, para o trabalho, como um buraco ou uma árvore que precisa ser retirada ou colocada. Então, são soluções que a gente tem pensado sim e que o poder público precisa se preocupar. Para finalizar, uma cidadã fez também um questionamento. Bom, vamos para a pergunta de número 25 dos cidadãos. Vamos saber então qual que é a temática que foi abordada na questão. Direitos humanos. Quem fez a pergunta é o Guilherme Henrique Alves, que é estudante. Pergunta então de número 25, vamos conferir. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante e gostaria de saber quais são as propostas dos candidatos e da candidata para a segurança pública, uma vez que segurança pública não se trata apenas de policiamento. Quais são as propostas de vocês para resolver a questão da segurança pública de Goiânia? Obrigada, Guilherme. Essa é uma pergunta muito interessante, porque esse é o assunto que está mais sendo colocado na nossa cidade em razão da violência que está acontecendo na nossa cidade. E nós temos hoje uma Secretaria de Direitos Humanos na Prefeitura Municipal, que é uma inovação que promove uma série de discussões e de elaboração de políticas públicas que pensam a garantia de direitos das pessoas da nossa cidade, a igualdade, a diversidade. Isso é muito importante avançarmos nesse sentido. Mas, especificamente sobre segurança pública, eu acredito que o município pode contribuir muito em dois aspectos principais. A prevenção, com políticas públicas de inclusão e de participação da sociedade em processos relacionados a esporte, a cultura e realmente a política de primeiro emprego para os nossos adolescentes e jovens, que não existe hoje em Goiânia, que aconteceu nas administrações da Darcy e Pedro Wilson. Infelizmente hoje não existem, foram fechadas numa administração anterior. Então hoje nós não temos essa política e ela é imprescindível e reconhecida mundialmente como forma de prevenir o envolvimento da juventude com a violência. Por outro lado, nós temos uma das guardas mais numerosas e capacitadas do Brasil, quase todos os membros têm curso superior, vão fazer agora curso de gestão e segurança pública, que nós precisamos estruturar muito mais e trabalhar num sentido de segurança comunitária, de proximidade com o cidadão, como está acontecendo uma experiência hoje no Jardim do Cerrado, chamado Goiânia Mais Segura, e que é uma experiência de policiamento comunitário, de estar próximo às pessoas, nas escolas, nos comércios, ruas e parques e praças, para que a gente tenha uma cidade mais segura. Tá certo. Nosso tempo acabou, os nossos 9 minutos, e a gente volta no próximo bloco para finalizar a entrevista com a candidata Adriana Accorsi, do PT. Estamos de volta com o Boletim Conexões de hoje, nessa edição especial da cobertura das eleições de 2016, com a nossa primeira entrevistada da nossa série de entrevistas, a candidata à Prefeitura de Goiânia, Adriana Accorsi. Eu e o jornalista Roberto Nunes estamos fazendo essas perguntas para a candidata, que agora terá 4 minutos. Então, Roberto. Vamos lá então. Quem é o seu vice-prefeito? Por que é que a senhora escolheu essa pessoa e qual o papel dele na sua administração, caso a senhora seja eleita? Nosso vice é o vereador Davidson Costa, que é vereador por Goiânia e também é do segmento evangélico. Nós, os 6 partidos que compõem a nossa coligação Goiânia, Vida e Paz,
decidiram por convidá-lo a fazer parte da chapa para que ela e assim como a coligação representassem de uma forma mais expressiva toda a sociedade goianiense, uma vez que os setores religiosos têm uma participação importante também da nossa cidade. E nós entendemos que o papel do vice, até mesmo em razão de tudo que está acontecendo no Brasil e que essa questão do vice, muitas vezes antes considerada decorativa, como muitos dizem, hoje torna uma importância muito maior, e é verdade, as pessoas têm que estar atentas em quem são os candidatos a vice, uma vez que por várias motivações ele pode assumir a administração da cidade, nós entendemos que tem que ser um trabalho de parceria. E nós temos uma proposta muito firme de liderar os segmentos da nossa cidade, sejam conselhos, segmentos religiosos, as comunidades de uma forma geral, para termos uma cidade que previne a violência através da inclusão social e através de políticas públicas que realmente pensem em um sentido, como a segunda maior preocupação da cidade é a questão da violência, nós precisamos trabalhar nas causas dessa violência. Ao contrário de outros projetos que colocam pena de morte, armamento da população, redução da maioridade penal como solução, nós colocamos como solução a prevenção, a união da cidade, a inclusão social e o trabalho relacionado ao cuidado com as pessoas que estão em situação de rua, pessoas que são viciadas, nossas crianças e adolescentes, para que não se tornem viciados ou pessoas envolvidas com o crime. A senhora é a única mulher nessa disputa e, caso eleita, será a primeira prefeita da cidade. Como que a senhora vê isso e qual que é o papel da mulher na política? Olha, eu acredito que a participação da mulher na política hoje é irreversível, mas ela ainda não faz jus, ela não é justa em relação à nossa participação na sociedade. Nós somos, a maioria da população, a maioria das eleitoras em Goiânia somos quase metade dos lares são chefiados por mulheres e nós temos uma participação muito pequena na política, e eu acredito que a mulher, ela traz inovações e diferenças na política, ela pode contribuir para qualificar muito a política, principalmente com o olhar que nós trazemos, no sentido da nossa dedicação, da nossa honestidade, e também porque torna a política muito mais democrática por refletir a nossa sociedade. Candidata, a prestação de serviço ocorre por meio das pessoas. Qual é o recado que a senhora tem para o servidor público municipal? Sim, primeiro ressaltar que eu sou servidora municipal de carreira há quase 17 anos, fui fundadora do nosso sindicato dos delegados de polícia e como chefe gestora da Polícia Civil tive uma relação muito respeitosa e de parceria com os representantes da nossa categoria, inclusive em momentos de muito conflito como a greve dos policiais civis. E acredito que o primeiro caminho para um bom serviço à sociedade é a valorização dos servidores, é o tratamento respeitoso e democrático, o diálogo com os servidores. Em Goiânia, nós precisamos reformular e debater profundamente os planos de cargos e salários e promover não só a possibilidade de capacitação, inclusive agora, recentemente, foi criada a Escola de Governo Darcy Acorce no município de Goiânia, mas principalmente com muito diálogo, com muita democracia, promovermos de fato a valorização dos nossos servidores. Bom, candidata, agora a senhora tem 2 minutos para as considerações finais, também para falar algo que deixou de ser falado nas outras perguntas. Muito bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar a iniciativa e principalmente esse formato com perguntas de toda a sociedade, o que eu achei que possibilitou que as pessoas possam nos conhecer um pouco e dizer que esse processo eleitoral de 2016 é muito importante. Nós precisamos realmente em nossa cidade escolher a melhor pessoa, o melhor projeto para a cidade que nós amamos, pensando no futuro das nossas famílias, das pessoas que nós amamos. A cidade de Goiânia, o estado de Goiás, conhece a nossa história, principalmente como delegada de proteção à criança e adolescente, que foi minha opção como servidora pública e onde trabalhei por quase toda a minha carreira nesses quase 17 anos. E essa experiência de lidar com as famílias, principalmente nos seus momentos mais difíceis, perceber como o poder público pode contribuir para que as pessoas tenham uma vida mais digna e tenham os seus direitos garantidos, é que me faz sentir que
estou muito preparado para ser a próxima prefeita e primeira mulher a administrar a nossa cidade e que nós queremos realizar uma administração democrática, participativa, transparente, como eu acho que a política deve ser, sincera e próxima das pessoas, com as garantias dos direitos e principalmente com inclusão social, uma educação que não permita nenhuma criança fora da escola, com esporte, cultura para todos, com moradia digna para todos e não longe, fora da cidade, mas sim aqui dentro da cidade com os seus direitos e benefícios sociais que as pessoas têm direito, um transporte público digno e que as pessoas possam realmente optar por trafegarem na nossa cidade no transporte público e um trânsito mais humano que preserve e promova a vida, porque Goiânia hoje é uma das cidades em que mais pais e mães de família, jovens, perdem a vida no trânsito. Esse ano foram mais de 200 pessoas. Então isso é muito sério e nós queremos principalmente promover o desenvolvimento da nossa cidade de uma forma democrática. Muito obrigada e vote 13. Tá certo, candidata. Muito obrigada pela presença, pela participação. Eu que agradeço, Camila, Roberto. Muito obrigada. Obrigada, professor Pedro Wilson, que me acompanha aqui hoje. Obrigado, Roberto, obrigado, por estar nessa primeira entrevista e também nas próximas que nós vamos fazer. Obrigado, candidata. Bom, o Boletim Conexões de hoje, essa edição especial da cobertura das eleições 2016, termina agora. Confira amanhã mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia e acompanhe a nossa cobertura especial das eleições. Uma cobertura em conjunto entre a TV UFG, a Rádio Universitária, a Ascom UFG e a Faculdade de Informação e Comunicação. Você faz isso tanto pela TV UFG, canal 14, sinal aberto, canal 21 na NET e no site, ou então pela Rádio Universitária 870AM, que também tem um site que você vê aí na tela. Acompanhe as nossas redes sociais e envie as suas sugestões também pelo jornalismo@tvufg.org.br. Eu te aguardo amanhã com mais uma entrevista.